Agora a gente vai para uma verdadeira viagem no tempo aqui no estande da Embrapa. Afinal, professor Celso, para essa variedade que a gente tem aí na sua mão de soja, né, em comparação àquela que a gente está vendo ali do lado, tem muita história envolvida, né? Com certeza. Isso aqui é uma evolução que o homem provocou. Os ancestrais, há 4.000 anos atrás, foram selecionando algumas mutações que existiam na espécie e chegamos nisso. O interessante é o seguinte, esse é um pé de soja que nós conhecemos, mas ela veio desse pé de soja aqui, ó, que é o ancestral, certo? Então, se nós fizermos um comparativo, uma soja totalmente diferente, foi domesticada pelo homem e essa domesticação nada mais do que fazer transformações fisiológicas e morfológicas para que seja útil à humanidade. E o Rogério, nada melhor que o Rogério da Embrapa, para descrever essa viagem no tempo que está aqui, desde a sua seleção artificial pelo homem até os melhoristas atuais, né, que lutam muito, né, para desenvolver uma variedade produtiva, resistente ou tolerante às doenças, né. Então hoje nós temos isso daqui, mas isso daqui veio desse ancestral. Então vou deixar o Rogério falar um pouquinho aqui. Exatamente. Rogério. Aí, Rogério, seja bem-vindo. Obrigado. A proposta aqui, como a Embrapa Soja está comemorando 50 anos esse ano, foi fazer um histórico da soja e mostrar, principalmente nos últimos anos aí, qual foi a evolução da soja. Então nós trouxemos essa primeira planta que o senhor mostrou aí, que é a soja selvagem, é uma soja perene, uma soja com características completamente diferentes do que a gente conhece hoje. Essa segunda aqui, essa segunda fileira, já é a glicine soja. Então aqui já houve um trabalho de domesticação, foi o início, isso nós estamos falando de 4.000 anos aí no centro de origem da soja, que é a China. A partir daqui a gente começou a colocar as primeiras cultivares plantadas no Brasil, que entraram no Brasil na década de 20, no Rio Grande do Sul, né, município de Santa Rosa. O ano passado foi comemorado 100 anos da soja no Brasil, né, então foi 1924. Então nós trouxemos aqui a primeira soja, que foi a amarela comum, depois a pelicano, enfim, aí a gente procurou fazer uma sequência das sojas, das cultivares mais icônicas aí ao longo das décadas, né, até a gente chegar na última soja aí, nas sojas mais modernas, a soja que a gente planta hoje. Não sou tão velho assim, mas alguma dessas sojas aqui eu trabalhei, Paraná, Davis, hein, é do meu tempo, pessoal. A gente, assim, a partir da década de 60 é que a soja de fato teve um crescimento muito grande no país, né? Então nesse momento a gente está falando ali do cultivo de Bragg, que foi muito cultivada na região sul, aí nos estados do sul. Depois a Davis já trazendo alguma tolerância à doença, o melhoramento já começou a seguir já buscar além da produtividade também a questão das doenças, sanidade e tal. Quer dizer, depois o vieram melhoramento outros genético materiais. trabalhando forte, para chegarmos aqui uma planta produtiva e com várias qualidades. Exatamente. E nesse momento a gente tinha só materiais trazidos dos Estados Unidos. Só introdução. Só introdução. A partir da cultivar Santa Rosa, né, que foi a primeira cultivar de fato na década de 60, aí, que foi desenvolvida no Brasil. E a Embrapa, a partir do início da década de 80, lançou a sua primeira cultivar, que é a BR-16. A Embrapa Soja começou em 1975, logo no início aí da década de 80 já teve o lançamento da BR-16, que tinha uma adaptabilidade muito grande, né? Plantou desde o sul do Brasil até Minas Gerais. E isso pode ser demonstrado nesse passeio aqui, Exatamente. que é uma viagem no tempo, né? Desde da planta rústica, a primórdia, né, primordial, a primeira soja que foi selecionada, né? E o que nós temos atualmente. Todos esses materiais que estão aqui foi feito um resgate do nosso BAG, né? A Embrapa tem um banco de germoplasma com 65 mil acessos, né? Onde a gente vai buscar sempre resistência para doenças e coisas que a gente usa no programa. E isso foi multiplicado com o objetivo de trazer aqui essas sojas icônicas aqui para o pessoal, muitos reverem e alguns que não conheciam, conhecerem essas sojas mais antigas. Alguns dos agricultores antigos aqui estão fazendo perguntas sobre a Davis, a Paraná ou não? Bastante gente chega aqui e fala, eu conheço esse material, eu já plantei, eu lembro como é que era. Então isso é bem interessante, o pessoal gosta. E até chegar nas últimas ali, onde a gente consegue perceber bem a arquitetura de planta com modificada, as folhas lanceoladas. Inserção mais baixa da vagem. Inserção mais baixa, tudo isso que foi sendo buscado e foi sendo melhorado ao longo do tempo. Então são 100 anos, né, de história resumidos aqui, mostrando que hoje a soja é o principal produto aí, né, produzido e exportado também do Brasil, mostrando um pouquinho que a Embrapa tem muita mão envolvida nesse trabalho, né, professor Celso? Que eu entendi do Rogério que aqui
está por décadas separado, né? Isso, Para nós cada estamos década tem fazendo uma cronológico. variedade, uma cultivar que representa Que aquele- representou bastante bastante aquele aquele- momento. São cultivares assim que foram icônicas aqui na região ou no Brasil, né? no Brasil, principalmente, na região sul. E o esforço que todo melhorista, né? Desde lá nossos ancestrais, né, 4 mil anos atrás, começou com as pequenas mutações, até o melhoramento genético puro, né? Onde domina-se a genética e trabalha-se para chegar num material com esse potencial, com essa ramificação, né? Com raiz boa, né? Exatamente. Isso aí. E para a gente finalizar, Rogério, dá um comparativo para a gente, por exemplo, essa aqui, né? Então, lá da década de 70, aí, mais ou menos, não, 24, na década de 20. Conta para a gente, por exemplo, o que era aquela produtividade e o que é agora em sacas. A Essa gente é boa. teve é difícil resgatar essas primeiras aí, mas mesmo esses materiais como Bragg, Davis, a gente via produtividades aí, 140 sacas, 150 sacas já era um número bastante Por alqueire. importante por alqueire, né? Vamos falar por hectare aí, 40 sacas por hectare, 50 sacas por hectare já era um número bem 2.500 expressivo. quilos, 3.000 quilos. Isso. Hoje não, hoje nós temos materiais aí com potencial acima de 80, 90 sacas por hectare, até 100 sacas por hectare a gente vê em algumas situações aí. Então assim, o potencial cresceu muito, né? A gente tem acompanhado o crescimento da produtividade, cresceu muito mais do que a área plantada de soja no Brasil, né? Tivemos um incremento aí de produtividade por área plantada muito grande. E não só o incremento para a plantada, mas também a modificação que houve na planta para poder isso daí, para atingir esse patamar. De 2.500 a 3.000 quilos por hectare na década de 70, 80 para 6.000, 5.000 agora. Sim, acima né? de 5.000 quilos. Então é um ganho fantástico, onde o melhoramento genético evoluiu muito. E hoje, com as práticas culturais mais modernas, você tende a ter uma produtividade maior, né? Exatamente. Não é só o melhoramento, tem que estar aliado a uma série de outras coisas, mas com certeza o melhoramento elevou o patamar aí de produtividade das cultivares. Isso aí. Rogério, obrigada pela participação com a gente. Até uma próxima. Eu que agradeço.